Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Para mim é motivo de descanso, férias, vir aqui, e especialmente quando tratado da maneira como sempre sou. Obrigado pelas boas-vindas. Abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Nós iniciaremos a análise desta passagem com início no verso 22 de Atos 22, e iremos, pela graça de Deus, até o capítulo 23, verso 30. Então, diante de nós, uma jornada expressiva, mas que o Santo Espírito nos conduza neste sentido. Eu quero pensar com os irmãos e amigos nesta manhã sobre o seguinte tema: a presença de Cristo na escuridão da alma. Este é o objetivo nosso nesta manhã, pensarmos sobre a presença amiga, gloriosa, fundamental de Cristo, quando nós nos encontramos em escuridões existenciais. A presença de Cristo na escuridão da alma. E a título de introdução eu quero dizer, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu grandes coisas. Você que estuda a palavra de Deus se depara com grandes promessas do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo fez algumas tremendas promessas para o seu povo. Dentre elas, em primeiro lugar, que o Santo Espírito viria. Ele disse: é necessário que eu vá para o Pai, porque do Pai eu enviarei o Santo Espírito da promessa, que veio e está conosco. O Santo Espírito da promessa que veio e está habitando em você, sendo você em Cristo o templo dele mesmo, do Santo Espírito. O Senhor Jesus Cristo fez esta tremenda promessa, que o Santo Espírito viria. Mas o Senhor Jesus Cristo fez uma outra grande promessa. Ele disse que faríamos coisas extraordinárias. Você já parou para pensar nisso? Ele disse o seguinte: os meus discípulos farão coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Ele prometeu que eu e você, como igreja, experimentaríamos, nós seríamos usados para o exercício e o acontecimento de coisas muito maiores do que ele mesmo fez. Pare para pensar na grandeza dessa promessa. Jesus Cristo fez coisas grandiosas, sim ou não? Tremendas coisas. E ele chega a dizer que os meus filhos, minhas filhas, meus amigos farão ainda maiores. Extraordinária promessa. Mas para o povo de Deus, existe uma outra terceira promessa que eu quero fazer referência nesta manhã. E esta terceira promessa é gloriosa. Ela se encontra na passagem do grande comissionamento. Lá em Mateus, capítulo 28, verso 20, a parte B do verso. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda-feira, rotina, trabalho, trânsito, filhos preparados, escritório para encarar, expediente para enfrentar, pessoas amáveis no ambiente de trabalho, na rotina, vizinhança, tudo dando certo. E você precisa lembrar-se do quê? Eis que o Senhor Jesus Cristo está comigo na segunda, na terça, quarta, até a consumação dos séculos. É desta promessa que nós precisamos, de saber que Ele está conosco. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença do Deus Trino de Israel com o seu povo. E muitas vezes a presença deste Deus na escuridão da alma. Quando nós passamos por aqueles momentos de escuridão existencial, quando não conseguimos entender muito bem o porquê das coisas. A presença do Senhor é tudo para o seu povo. A palavra de Deus diz que antes da chegada do povo de Deus à terra prometida, a condição para Israel avançar, a condição sine qua non para Moisés foi: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Esta é a condição sine qua non. Eu não quero avançar rumo à minha próxima semana, a menos que o Senhor esteja comigo. Não existe negociação. Ou o Senhor está conosco, ou não avançamos. A presença do Senhor, então Moisés disse: a tua presença precisa ir conosco. O Senhor precisa estar conosco.
depois da conquista da terra prometida, a presença do Senhor foi comprometida, como vocês conhecem a história. Quando a arca do Senhor, o símbolo da presença de Deus, foi tomada pelo inimigo. E naquele momento, algo é dito, mas deu ao menino o nome Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada por causa do seu sogro e do seu marido que haviam morrido. Então, aqui está a presença do Senhor comprometida. A presença que foi levada pelo inimigo. Ou pelo menos o símbolo da presença. Porque agora Israel está associando a presença de Deus ao objeto arca. A presença de Deus ao objeto tabernáculo. A presença de Deus ao objeto templo. E eles precisarão, através de duras experiências, aprender que Deus é onipresente. Ele estará contigo na fazenda, estará com o pastor no gabinete, estará com a dona de casa cuidando da família, ele estará no escritório, ele está em todos os lugares com o seu povo. Não limitado a um local, a uma geografia. Mas aqui, nesse momento histórico, na terra prometida, a associação da presença de Deus com a arca. E a arca se foi. A sensação de que a presença foi comprometida. Mas em seguida, pós-cativeiro babilônico, ou melhor dizendo, durante o cativeiro babilônico, Ezequiel recebe uma tremenda revelação. Na profecia de Ezequiel, a visão de um novo templo. Irmãos e irmãs, como que a profecia de Ezequiel termina? O que diz o último versículo da profecia de Ezequiel? O último versículo de Ezequiel diz o seguinte: e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor está presente ali. Foi necessário que o povo seguisse para o exílio, passasse pelo trauma do exílio babilônico, templo destruído, Santo dos Santos destruído, arca desaparecida, eles perderam o senso da presença. Nós estamos no exílio, nós estamos em trevas, nós estamos na escuridão. Perdemos o Senhor para sempre. Deus vai até Ezequiel no exílio e revela para ele uma coisa: vocês aprenderão que a minha presença é onipresente, sem limites. É a presença do Senhor com o seu povo. A presença de Cristo na escuridão da alma. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 22, verso 11. 23, 11, melhor dizendo. Atos, capítulo 23, verso 11. Neste verso nós iremos firmar todas as demais reflexões desta manhã. Nós analisaremos uma passagem, voltaremos a Atos 23, 11. Analisaremos uma outra passagem, voltaremos a Atos 23, 11. É este versículo que vai ancorar a nossa meditação na palavra nesta manhã. E o texto diz o seguinte, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, diz: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Na noite seguinte, o Senhor se pôs ao lado de Paulo e disse: coragem. A presença de Cristo na escuridão da alma. E aí você vai talvez perguntar: por que Paulo se encontra numa escuridão de alma neste momento? E é isto que nós, analisando Atos 22, dali para frente, tentaremos entender. O porquê que Paulo está não somente numa escuridão geográfica, numa cela, numa prisão, mas numa escuridão existencial. E Cristo precisa fazer intervenção para que este homem não entre em completa falência. E aí nós precisamos olhar para o contexto. O contexto que faz com que eu e você muitas vezes nos sintamos assim, falidos, destruídos, desolados, em exílio, na escuridão, longe da presença confortadora do Senhor. O que faz com que nós nos sintamos assim muitas vezes? E isso tem a ver com os contextos nos quais estamos inseridos.
problemas familiares, problemas conjugais, problemas no trabalho, problemas de finanças, problemas espirituais, problemas relacionais. Você nomeie, e isto faz com que circunstancialmente nós nos sintamos abalados, desolados, em trevas muitas vezes, chegando ao fim de nós mesmos. E é neste momento que a presença do Senhor faz toda a diferença. A presença de Cristo na escuridão da alma. E eu disse que contextos complicam o nosso andar com Cristo. E o que eu aprendo com a palavra de Deus, do capítulo 22, verso 22 ao verso 29, é o seguinte: a presença do Senhor num contexto injusto. Agora eu quero que vocês me acompanhem na leitura bíblica. Atos 22, 22 até o verso 29. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isto que o Senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: eu sou. O comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Nós precisamos da presença de Cristo Jesus na escuridão da nossa alma, quando os contextos que nos cercam são contextos injustos. E todos nós sofreremos injustiças mais cedo ou mais tarde deste lado da vida. Todos nós, sem exceção. E é interessante que Paulo aqui agora está diante da guarda pretoriana, prestes a torturá-lo, assim como o Senhor Jesus Cristo esteve diante dos soldados. E aqui um paralelo extraordinário entre Paulo e Jesus. Jesus esteve diante da guarda pretoriana, e aqui está Paulo diante do soldado romano, um centurião. Ambos sendo subjugados à injustiça. Jesus Cristo foi torturado, Paulo está prestes a ser torturado, mas lembre-se que Paulo já foi quase linchado pela população lá fora no templo. Agora Paulo está sendo, entre aspas, protegido pelo Império Romano, porque depois da confusão lá no templo, ele é carregado pelos soldados romanos até a fortaleza chamada Antônia, que está a noroeste do templo. Se você está olhando para o templo em Jerusalém, a fortaleza romana chamada Antônia está a noroeste, e aquele quartel-general dos romanos era para controlar esse tipo de coisa que acabara de acontecer lá fora. É época de festa, a população em Jerusalém cresce exponencialmente, é época de festival, é Pentecostes, e as pessoas estão alvoroçadas. Quando elas ouvem que o templo foi profanado por causa de Paulo, o que é uma mentira, Paulo é quase linchado. Na sequência, os soldados romanos vêm, resgatam Paulo, mas na sequência colocam Paulo no tronco. Paulo vai ser torturado, antes de ser ouvido. Senhoras e senhores, nós vivemos momentos e contextos de injustiça. O Senhor é a fortaleza de Paulo, nas adjacências do templo, onde este se encontra esgotado. Lembre-se disso, Paulo está preso na fortaleza chamada Antônia. E esta fortaleza está ao lado do templo. Paulo está ali preso, naquela cela escura, e Paulo se encontra nas adjacências do templo,
totalmente esgotado. Mas lembre-se que o templo é símbolo do quê? Da presença de Deus. Paulo, como judeu, sabia que o templo é o símbolo da presença de Deus. Ele está ao lado do templo e ao mesmo tempo em escuridão. Porque o contexto é injusto. Aqui ele vai ser primeiro torturado e depois questionado. Já ouviram aquela expressão? Primeiro atira e depois pergunte. É este aqui o esquema. Senhoras e senhores, algumas coisas na vida não mudam, não é? Primeiro você vai preso, depois você é julgado. Primeiro você é torturado, depois você é acusado. Primeiro atiram, depois fazem perguntas. Este é o mundo no qual vivemos, é um mundo de injustiças. E é por isso que a igreja precisa da presença gloriosa de Cristo na escuridão da alma. Porque os contextos são injustos. Aqui aparece indiretamente um objeto de tortura. E este objeto de tortura é chamado flagellum. E este objeto é um chicote chamado filactérios. As tranças vão acontecendo, aquilo que nós chamamos de pernas deste chicote. Mas aos finais destas pontas, você tem ossos ou ferros em formatos de anzol. E este chicote é usado para torturar pessoas no Império Romano. E a regra era a seguinte: para não incorrermos em injustiças, o prisioneiro não pode apanhar mais de 40 vezes, é só 40. Então, para que nós não incorramos em brutalidade, em injustiça, nós usaremos a seguinte regra: daqui para frente, o Império Romano dará apenas 40 chibatadas menos uma. Para não ser injusto. Porque o nome do jogo é que sejamos justos. Então 39 está valendo, mas 41 é crime. Crime pelo Estado. Então o Estado não pode errar, porque o Estado tem que preservar o direito do cidadão. Então serão 40 menos uma. E os historiadores dizem que torturado desta forma, levava uma pessoa à insanidade, à loucura e até à morte. Porque estes chicotes rasgavam pele, músculos, tendões, chegavam nos ossos e arrancavam lascas de ossos. Não imagine você ser torturado 39 vezes dessa forma. E Paulo disse: no meu ministério servindo Cristo eu passei por naufrágios, fomes, prisões, perseguições, torturas, e algumas vezes foi chicoteado 40 vezes menos uma. Não uma vez, algumas vezes Paulo passou por essa tortura. Por causa de Cristo. Este é o mundo no qual vivemos. 40 menos 1, que é para não ser injustos. Ou não sermos injustos. Paulo está ali, aguardando algo cruel para acontecer. E ele usa uma argumentação que põe os freios em ação. Mas aqui, não é, irmãos? Nós estamos diante de um contexto injusto. Um homem que não precisava ser amarrado, acorrentado, colocado junto ao tronco e prestes a ser torturado. Só o fato dele ter sido acorrentado já era um abuso. E é por isso que o processo dá uma parada, porque perceberam a injustiça e o crime que, como autoridades romanas, estavam fazendo com um cidadão romano. E aqui entra aquela argumentação maravilhosa: eu comprei esse direito, e você? Ele diz: eu tenho de nascimento. Bertrand Russell, filósofo britânico, prêmio Nobel da Paz, no final de sua vida, já um ateu confesso, ele diz o seguinte: um entrevistador da BBC de Londres pergunta para Bertrand Russell: o senhor já está na casa dos 90 anos de idade, 93 na época da entrevista. Se o senhor tivesse que deixar uma recomendação para as futuras gerações, qual seria ou quais seriam as recomendações? Bertrand Russell, ateu confesso, disse duas coisas que me deixou intrigado. Porque estas coisas me remetem diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, Bertrand Russell disse para a juventude que ia segui-lo:
Busquem o amor acima de todas as coisas. Amem incondicionalmente. Não negocie o princípio do amor. Lembrando que ele foi criado no cristianismo e abandonou a fé cristã. Mas é algo que não se afastou dele, não é? Porque no final da vida dele ele diz o quê? O princípio número 1 que eu deixo com a futura geração: amem incondicionalmente. Te faz lembrar de alguém. Segunda orientação de Bertrand Russell para os que estavam por vir: vivam a vida estabelecendo fatos. Não vivam de especulações, de achismos. Busquem estabelecer fatos. Amor e fatos. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fatos. E aqui está Paulo, diante de um contexto injusto, que não ama e não quer saber dos fatos. Não foi feita uma pergunta óbvia: quem você é? Você é um cidadão romano, sim ou não? Isso deveria ter sido feito antes. Mas o problema já está estabelecido. E nós certamente enfrentaremos isso na vida. E é por isso que nós precisamos da presença de Cristo Jesus conosco. Jesus Cristo na escuridão da alma. Porque os contextos de injustiça virão. E nós precisamos dele conosco. Segundo, eu aprendo com a palavra de Deus acerca da presença do Senhor num contexto pretensioso. Primeiro contexto, injusto. Segundo contexto, pretensioso. Irmãos e irmãs, amigos que estão presentes, vocês não concordam comigo que nós vivemos dias de pretensão? As pessoas pretendem. As pessoas projetam uma imagem que muitas vezes não são verdadeiras. A realidade da vida nua e crua, de segunda a segunda, não é aquilo que está na mídia social para muitas delas. Falidas, mas mantendo a pose. É um contexto de pretensão. E Cristo precisa estar conosco nestes contextos de pretensão. Abra sua Bíblia então comigo em Atos 22:30. E nós iremos até 23:10. Atos 22:30, falando deste contexto pretensioso. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-se diante deles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus amados irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e, contra a lei, ordena que eu seja agredido. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e, levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Com isso a discussão ficava cada vez mais intensa. O comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. A presença do Senhor em contextos pretensiosos. E aqui nós nos encontramos Paulo, à semelhança de Jesus Cristo, que esteve diante do sinédrio, Paulo diante do sumo sacerdote.
E Paulo está ali para se defender, e assim que ele começa a se defender, ele leva um tapa na boca. Ele é agredido fisicamente, sem qualquer necessidade. Bastava que o sumo sacerdote levantasse uma das mãos e desse a ordem. Ainda não é uma questão, tempo de você falar. Como um bom batista, alguém poderia dizer, é uma questão de ordem, Paulo. Não é hora de você falar ainda. Bastava dizer isso, questão de ordem. Proposto, apoiado, morreu o assunto. Mas não, eu preciso agredir antes de dialogar. E Paulo está nas adjacências do templo, onde ele se encontra não somente esgotado, mas naquela cela escura preso, Paulo se encontra também frustrado. Porque ele está vendo a onda de injustiça ser seguida por pretensão. Pretensão da parte de quem? Pretensão desta parede branca que é esse hipócrita, esse sumo sacerdote chamado Ananias. Quem você pensa que é? Nós sabemos quem você é corrupto e você é violento. Historicamente é isso que é dito de Ananias. Corrupto e violento. Chegou à função de sumo sacerdote via manipulação. Paulo sabe de tudo isso. As pessoas no Sinédrio sabem de tudo isso. E o Sinédrio, por sua vez, os 70 juízes de Israel, responsáveis pela manutenção da justiça, estão perpetuando o quê? Injustiça. Senhoras e senhores, soa comum no século 21. É por isso que a palavra de Deus é fascinante, não é? 2000 anos atrás e algumas coisas parecem não ter mudado muito. Sabe por que não mudaram muito? Porque o ser humano jaz no pecado e o mundo jaz no maligno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É necessário que Cristo brilhe nessa escuridão existencial na qual nos encontramos. E o contexto é de pretensão. Ananias pretende ser o que ele nunca foi. O Sinédrio pretende ser aquilo que não é. Nós estamos aqui como juízes de Israel, mas cavou um pouquinho e dentre eles existe uma tremenda confusão. Diante das câmaras, todos em harmonia. No Supremo Tribunal, todos de terno e gravata, todos em harmonia. Você abriu um pouquinho, cavou um pouquinho, turbulência. E aqui estamos com Paulo diante de um grupo dividido por questões doutrinárias. Paulo se aproveita disto para mostrar a fragilidade do sistema. Mas aqui existe um problema. Quando Paulo é esbofeteado, há um questionamento. É assim que você fala com o sumo sacerdote? E Paulo responde o quê? Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Então agora, eu quero levantar algumas objeções que estudiosos levantam para tentar resolver esse problema, mas eu quero apresentar uma resposta para esse dilema que é muito mais simples. Vamos às objeções. Lembre-se, Paulo está esgotado e Paulo está frustrado. Já foi quase linchado lá fora, está prestes a ser torturado, está diante daqueles que deveriam fazer justiça, em nome de Roma e em nome de Deus, o que é pior, vê que nada está acontecendo. Tudo bem, Roma não fazer justiça, eu até entendo, são ímpios. Mas o povo de Deus, usando a lei de Deus para perpetuar injustiça, Paulo é um homem esgotado, Paulo é nessa altura do campeonato um homem frustrado. O contexto é de pretensão, Paulo precisa de ajuda. E é por isso que Cristo entrará na prisão para visitar Paulo, a presença do Senhor Jesus Cristo na escuridão da alma. Paulo está entrando em densas trevas. Está difícil de aguentar o tranco. Você já viveu essa experiência e dizer, pastor, pai, esposa, marido, eu não sei se eu vou aguentar o tranco, é duro demais, é difícil demais. Quantos aqui já viveram isso? Eu já cheguei ao ponto de dizer, eu vou jogar a toalha, 2009, eu vou desistir do ministério pastoral. Pequei contra os céus, pequei contra a terra. Deus não me quer mais no ministério. Tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço faz minha esposa sofrer, meus filhos sofrerem, igreja sofrer, acabou, eu errei.
Em algum lugar eu pequei, e no que diz respeito a ministério, eu sou um maldito de Deus, saio do ministério em 2009. Essa era a decisão. Por quê? Chegamos, em alguns momentos, à falência. Estamos na escuridão. Eu me lembro que nessa época minha esposa disse o seguinte: Flávio, eu queria tanto te ajudar, mas você é tão rigoroso consigo mesmo que eu estou vendo as nuvens de tempestade se chegarem ao seu redor e você terá que atravessar essa tempestade sozinho. Não porque eu não queira te ajudar, mas porque você não permitirá se ajudar. Você é duro demais, você achou que errou e agora você será punido por si mesmo, sozinho. Eu queria te ajudar, mas não posso. Você não me dará permissão para entrar contigo nesta escuridão. Mas o ponto é este: todos nós vivemos escuridões, não vivemos? Mais cedo ou mais tarde. Paulo é um homem esgotado e frustrado. E na frustração, Paulo fala: sua parede branca, seu hipócrita. Juiz que deveria proteger-me, você está usando a lei e sua posição para criar mais abuso ainda. Paulo dá essa resposta. De repente, a intervenção, e ele responde: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Vamos ver o que os estudiosos dizem acerca deste problema. Primeira objeção: a pessoa sentada naquela posição seria sumo sacerdote, mas Paulo não sabia que Ananias tinha sido eleito sumo sacerdote. Esta é uma objeção histórica, ou uma argumentação para justificar o porquê Paulo errou. Paulo não sabia que aquele homem era Ananias, e que Ananias era sumo sacerdote. Por causa das viagens missionárias, Paulo não tinha conhecimento da eleição de Ananias como sumo sacerdote. Qual é a objeção a esse argumento? Não importava, porque no Sinédrio, a pessoa sentada naquela posição só poderia ser o sumo sacerdote. Os demais homens, os 70 juízes, estão posicionados de outra forma. O sumo sacerdote tem uma cadeira, ele tem um trono especial. Então, quer eu saiba quem é o sumo sacerdote ou não, eu sei que quem está ocupando aquela posição tem que ser o sumo sacerdote. Então, esta tentativa de explicar, dizendo que Paulo errou, entre aspas, porque ele não sabia que era o sumo sacerdote em função do afastamento de Jerusalém, em função das viagens missionárias, não cola. Por quê? Quem está sentado naquela posição tem que ser o sumo sacerdote. Ninguém mais senta ali. Alguns vão argumentar, e essa argumentação é joia. Alguns argumentam que Paulo tinha um problema de visão. Você lendo isso no Novo Testamento, em Gálatas, você vai ver que Paulo diz o seguinte: eu escrevi para vocês em grandes letras. Alguns interpretam isso como Paulo tendo um problema de visão. Em outra passagem ele diz: eu tenho um problema nos olhos que para alguns de vocês causa repulsa, causa nojo. Algum tipo de infecção que deixava Paulo ser uma pessoa não conveniente num ambiente como este. Alguma pessoa como se tivesse lepra chegando aqui. Não quero encostar nessa pessoa. Essa pessoa tem lepra, essa pessoa tem HIV, essa pessoa tem essa infecção nos olhos, essa pessoa é nojenta, eu não quero chegar perto dela. Alguém argumentou que Paulo, em função dos problemas dos olhos que ele tinha, não conseguiu identificar quem é que estava sentado. E por isso errou a identidade. Senhoras e senhores, cai por terra com base na primeira objeção. Quer Paulo tenha uma visão clara a 50 metros, 20 metros de quem está sentado naquele lugar, não interessa se ele identifica os traços faciais. Ele sabe que quem está sentado ali é autoridade máxima. Então a primeira objeção mata também o problema da segunda argumentação. Uma outra tentativa de explicar o problema é que Paulo foi sarcástico. Chama o sumo sacerdote de parede branqueada, seu hipócrita. Paulo estava apenas sendo sarcástico. Mas aí tem um problema. Como que um homem, ciente do que está fazendo, é sarcástico num momento, e sendo um fiel discípulo de Cristo, acostumado com sim, sim, não, não, no momento seguinte pede desculpas pelo que fez? Se é que ele foi sarcástico, ele fez de forma deliberada. E se ele fez deliberadamente, ele não precisa pedir desculpas. A argumentação não resolve o problema.
Flávio, então como nós resolveremos o problema dessa reação de Paulo? A resposta é simples. Paulo é um homem esgotado. Paulo é um homem frustrado. Consequentemente, a minha resposta a todo esse dilema é: Paulo errou. Errou. Qual é a dificuldade de aceitarmos que um homem como Paulo errou? Ele diz: na lista dos pecadores eu tenho a senha número 1. Sou o pior dos pecadores. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Por que nós precisamos colocar Paulo num pedestal onde ele não deve estar? Ele não é perfeito. Existiu um só homem perfeito sobre a face da terra e o nome dele é Jesus Cristo. Ninguém mais foi perfeito. Paulo errou. E isto não é em detrimento de Paulo. É para a nossa edificação. Porque se Paulo, o grande Paulo, passou por isto, há esperança para mim. Há esperança para todos nós, que quando esgotados e frustrados, reagiremos assim, indignados com as coisas que acontecem. Quantos aqui já ouviram falar de David Goggins? Levante uma das mãos. Yeah. Eu gosto muito de David Goggins. A linguagem dele eu não aconselho. Ouço o que ele tem a dizer, especialmente em inglês, retenho o que é bom e deixo o resto passar. Mas a linguagem dele, digamos assim, é um pouquinho colorida. Ele usa palavrões, é isso que eu quero dizer. Mas eu não estou interessado na linguagem dele, eu estou interessado na atitude de David Goggins. E David Goggins tem várias coisas que são interessantes, e ele foi falido uma época na vida dele. Ele coloca as coisas nesses termos: eu tinha dificuldades para aprender na infância, não tive educação formal, sofri bullying na escola, na sociedade, vivi próximo a pessoas que defendiam a supremacia dos brancos, próximo de Ku Klux Klan. Eu tive carro pichado, carro queimado, porque ele era negro, é negro. E um dia falido, trabalhando das 7 às 11, da 1 às 5, ele é muito alto, pesava 200 e poucos quilos. Ele está diante da televisão e vê a formatura de uma tropa de elite da Marinha Norte-Americana chamada Navy SEALs. E quando ele viu aqueles homens perfilados e recebendo as suas condecorações, os seus brevês de formatura do Navy SEALs, aquele uniforme impecável, ele disse: será que poderia acontecer comigo? E ele vai no espelho do banheiro, se olha no espelho e diz: até quando? E ali vira uma chave dentro de David Goggins. Moral da história: se torna Navy SEAL, faz o Hell's Week, que é a semana do inferno, 6 vezes. 3 delas por vontade própria, se eu não estou enganado. Vai para o Afeganistão, Paquistão em missões de guerra. Se tornou um ultramaratonista. Quanto é uma maratona? 42 quilômetros, certo? Ele não corre 42 quilômetros. Ele participa de competições de 150 quilômetros. 250 quilômetros. E ele tem uma expressão muito interessante: quanto mais desconforto, melhor. Quanto mais difícil, melhor. Eu tenho que sair do conforto. Todos os dias eu tenho que sair do conforto. E ele diz o seguinte: a diferença entre eu e outros é que eu assumo tudo que eu sou. Eu coloco tudo no outdoor. As pessoas sabem dos meus erros, das minhas falências, das minhas misérias, das vezes em que eu fui humilhado, de todas as minhas derrotas, das minhas cirurgias, das minhas vergonhas. Eles sabem de tudo. Eu coloco tudo no outdoor. Enquanto que outros sabem muito bem como encobrir essas fraquezas. E a diferença entre eu e eles é simplesmente esta: eu exponho o que eu sou, eu não tenho vergonha de falar do que eu sou. E aqui Paulo está diante de pessoas que pretendem. É um contexto de pretensão, um pretendendo ser uma coisa, o grupo pretendendo ser outra. E Paulo sabe muito bem quem são essas pessoas. E não é sem razão que Paulo, esgotado e frustrado, reage como reage. Você não reagiria assim? Louvado seja o Senhor Deus pela fraqueza de Paulo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Terceiro contexto, o contexto de manipulação. Capítulo 23, verso 12.
Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de maldição que não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, foi e entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu para que trouxesse à sua presença este rapaz, pois ele tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e o levou para um lado e perguntou-lhe: o que você tem a me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sobre o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo, e agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse nada a ninguém ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-o com segurança até a presença de Félix. Eu olho para esse texto e aprendo acerca de um Paulo num contexto manipulador. A palavra que me vem à mente quando eu leio esse parágrafo aqui é tocaia. Homens especialistas em armação, em maquinação do erro. E Paulo está nas adjacências do templo, onde ele se encontra o quê? Traído. Paulo é um homem esgotado, Paulo é um homem frustrado, e agora ele sabe que os seus, por quem ele tem tanto amor, desejam matá-lo. Está claro que Paulo é um homem traído. Não precise levantar uma de suas mãos, mas a pergunta é esta: aqueles que já experimentaram a dor de qualquer tipo de traição, quão dolorido é ser traído? Recentemente eu estava conversando com alguns, que eu não vou descrever muito, porque vocês são inteligentes e começarão a deduzir coisas. Mas eu estava conversando com um certo grupo de homens que exercem liderança. E eu falei: muito bem, chegou a hora. Eu estava calado até aqui, mas vocês estão cutucando a onça, então agora, como dizia o Castelo Rá-Tim-Bum, se prepare, porque agora vem a história. Como que era o slogan? Aguenta que lá vem a história, alguma coisa nesse sentido. E eu olhei para o líder e disse o seguinte: eu vou conversar contigo agora na presença dos outros, da maneira como eu acho que tem que ser uma conversa. Eu vou enfiar o punhal no seu peito e vou torcer o punhal. Mas uma coisa você vai sempre se alegrar. Daqui 10 anos você vai dizer: o Flávio foi cruel, enfiou o punhal no meu peito, torceu o punhal, mas uma coisa vai te alegrar naquele dia. Você vai dizer: pelo menos ele fez olhando nos meus olhos. Ao contrário dessa pretensão que nos cerca. E eu fiz exatamente isso. Chega um momento em que nós nos tornamos esgotados, frustrados e nos sentimos traídos. E a dor da traição é profunda, seja ela qual for. E aqui está Paulo num contexto de manipulação, se sentindo traído. Mesmo que Paulo tivesse sido advertido 20 anos atrás para não ir para Jerusalém, porque as pessoas não dariam ouvido a Paulo, mesmo assim ele segue para Jerusalém, e é nisto que dá. Paulo fez isto por amor ao seu povo. Ele queria por toda a lei ver o povo dele salvo, e agora ele está esgotado,
frustrado e traído pelo próprio povo. Quantos aqui assistiram aquele filme Coração Valente, de Mel Gibson? Ótimo. William Wallace. Um dia eu preguei no País de Gales e tinha um escocês, 2 escoceses, e eles me procuraram após o culto e falaram: nós somos de uma região próxima de onde William Wallace viveu, nós somos meio parentes do homem. E ali eu já estou pedindo autógrafo nessa altura do campeonato. Mas a moral da história é esta: William Wallace, no filme, está apoiando Robert de Bruce, o futuro rei dos escoceses. Mas o pai de Robert Bruce faz um acordo com o então rei da Inglaterra. E como que negocia o direito do filho ficar no trono, mas subserviente ao rei da Inglaterra. E há um momento no filme quando William Wallace está acompanhando Robert de Bruce e o exército está indo contra o exército inglês. E há um momento quando um homem armado, armadura mesmo, está sobre o cavalo, e ele ataca de volta o William Wallace. William Wallace acha que quem está vindo contra ele é alguém representando o governo inglês, os dominadores. E William Wallace, não armado como o outro guerreiro, cai do cavalo, e o homem, na cena do filme, levanta a máscara, o capacete, a viseira do capacete, e William Wallace, prostrado no chão, olha para Robert de Bruce e fica impactado com o fato de quem acabou de atacá-lo é quem ele está tentando manter no trono. E é impressionante você ver a sabedoria de quem dirige um filme, né? A câmera foca no rosto de William Wallace, Mel Gibson no filme, e a frustração, o silêncio, a falta de reação. É o guerreiro que não sai do chão. Por quê? Ele foi absolutamente traído. A traição é um negócio complicado. E Paulo foi traído. Paulo está sabendo de uma tocaia que aqueles que ele tanto ama prepararam para tirar a vida. Aqueles que participaram do curso de formação ministerial estão se sentindo traídos agora. Por quê? Porque eu disse na formação que deveríamos pregar no máximo por 40 minutos, e eu já estou com 46 minutos, 41 minutos de pregação. Eu já traí a confiança deles, e é por isso que eles estão olhando para mim, perplexos. Você nos traiu, era apenas 30, 40 minutos, já está com 41, e não dá sinais de parar. Um homem esgotado, um homem frustrado, um homem traído. Você acha que esse homem precisa da presença do Senhor Jesus Cristo perto dele ou não? Claro que sim. E é por isso que 23:11 diz: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, Paulo. Quarto e último contexto. O contexto omitente. O contexto é injusto, pretensioso, manipulador e omitente. Agora preste atenção em como essa passagem termina. Atos 23, 25 até o verso 30. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Está escrevendo para quem? Para Félix, que é o representante do governo romano agora em Cesareia. Certo? Então, Cláudio Lísias vai escrever uma carta para Félix. E a carta diz assim: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que acusavam, levei-o ao sinédrio deles, descobri que ele era acusado das coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado do que havia de haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Senhoras e senhores, esse é um contexto omitente. A que me refiro? Um contexto onde verdades são omitidas. Este líder do exército romano na terra prometida, ou na Palestina,
está dizendo na carta: eu o livrei por saber que ele era romano. Não, mentiroso, você não fez isso. Você salvou o homem, sim, da multidão que estava prestes a linchá-lo, colocou-o no tronco, só depois você foi avisado que ele era romano. O senhor não perguntou que ele era romano, você não livrou por saber que ele era romano. Omissão. Nós vivemos em contextos tais como este, querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, levei ao sinédrio deles, descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei, que os rege, mas nada que justificasse morte ou prisão. Ora, se não existe nada que justifique prisão, por que colocá-lo no tronco acorrentado? Nós vivemos num mundo omitente, as pessoas omitem. E sabe por que elas mentem e omitem? Para salvar a própria pele. Soa comum hoje. Um policial rodoviário federal, membro da igreja que eu pastoreio, estava num plantão, o carro passou. Ele para o carro. Um daqueles momentos de instinto. Ele para o carro e pede a identificação da pessoa que está dirigindo o carro, um casal. O homem se identifica. O policial rodoviário federal puxa a ficha do homem e descobre que ele é uma pessoa com dívida com a justiça, foragido da justiça. O homem se entrega, admite que realmente quem é, só que tem um detalhe: a pessoa que está do lado dele é a esposa dele, com quem ela se casara 3 anos antes. Ela nunca soube de nada disto. E agora ele atua, ou até então atuava, como pastor de uma igreja local, pastor auxiliar. Ninguém sabia do passado desse homem. Omissões são feitas, dados são omitidos deliberadamente, senhoras e senhores. Paulo está num contexto onde ele fica sabendo que essa carta omite fatos. Como que você reage diante disso? Paulo é um homem desencorajado. Tipo assim, não tem jeito. Isso aqui é o caos. E agora ele está preso. E eu quero terminar. Concluindo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Eu venho dizendo que Paulo está nas adjacências do templo, não é? Fortaleza romana chamada Antônia, a noroeste do templo. Aqui está o templo. E nas minhas pesquisas, preparando para esse estudo, eu fiz uma pergunta. Qual a distância da cela onde Paulo está até o Santíssimo Lugar no templo? Porque as duas construções estão uma ao lado da outra. E a resposta a qual cheguei é de 100 a 200 metros. Paulo está preso num lugar a máximo 200 metros daquele que é o ícone da presença de Deus, o chamado Santo dos Santos. Paulo não poderia entrar jamais no Santo dos Santos, mesmo sendo judeu, porque ele não é levita e não é descendente de Arão. Ele não pode entrar no Santo dos Santos, mesmo que ele quisesse. Mas existe um detalhe importante nessa história. O Deus dos Santos pode entrar na prisão onde Paulo está. O Deus onipresente pode entrar na sua existência agora. No seu quarto escuro agora. Na sua cela existencial, neste exato momento. E Ele é o Senhor da luz. E onde a luz brilha, as trevas se dissipam. Existe uma passagem no Antigo Testamento que eu amo. E eu queria deixar com vocês esta passagem. Ela se encontra em 1 Crônicas. No capítulo 6, verso 1. O texto diz assim: então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria onde? Em densas trevas ou escuridões espessas. Como assim o Deus de luz diz que habitaria em densas trevas? Por quê? Porque o contexto de 1 Crônicas é a construção do templo.
está sendo feita uma referência não ao caráter de Deus como sendo densas trevas, mas a operação de Deus nos santos dos santos, onde não existe luz natural, porque a Shekinah, a glória de Deus, é a única luz que brilha em densas trevas. E eu louvo ao Senhor Deus, porque Ele me prometeu na palavra, que Ele habitaria comigo, estaria comigo, em minhas densas trevas. E Ele será contigo também. Fechemos esta reflexão lendo segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Segundo aos Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Saiba disso, igreja. Ele, com sua presença, iluminará você na escuridão, quando ela chegar. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém? Pedi permissão ao pastor Hudson para orarmos juntos. Gostaria de convidar você. Aqueles que quiserem que viessem à frente, aqueles que puderem fiquem em pé, mas se alguém quiser vir à frente para nós intercedermos uns pelos outros e assim orarmos juntos. Você que talvez esteja vivendo um momento de aflição, de escuridão, de decisões a serem tomadas, esgotado, frustrado, traído, desencorajado, eu quero orar contigo. Lembre-se da promessa. E na noite seguinte, o Senhor Jesus se colocou ao lado de Paulo e disse, coragem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, vivemos momentos difíceis, momentos de escuridão, momentos de esgotamento físico, moral, espiritual. O ânimo simplesmente desaparece. Nos sentimos frustrados diante de tudo que acontece. Nos sentimos traídos muitas vezes. E, Pai, o desencorajamento toma conta. E eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor faça toda a diferença. Na vida de todos os meus irmãos que estão aqui presentes, minhas irmãs, especialmente daqueles que vieram à frente, trazendo em seus ombros os fardos, e sabemos que o Senhor é capaz de aliviar o fardo de cada um de nós. Coloque sobre nós o fardo de Cristo, que é um fardo leve, confortável. Ajude-nos a trocarmos esses fardos. Fique com o nosso fardo hoje, ó Deus, e coloque sobre nós o fardo de Cristo, que é leve, é suave. Pedimos que o Senhor nos ilumine na escuridão da alma, e nos termos e nos tempos do Senhor, as respostas venham. Seja com esses queridos irmãos, se comigo, ó Deus, pois eu peço, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, meus queridos. Podem se sentar. Enquanto o pastor Hudson se aproxima do púlpito, eu gostaria de agradecer muito mais uma vez pela oportunidade. O pessoal que participou do curso de formação entendeu um pouco do que é o sermão expositivo, né? Existe o tempo, mas o tempo é complicado para pregar tudo, porque o sermão expositivo gera muito conteúdo, muita informação, mas esse é o desafio. Mas como eu estou em casa entre amigos, eu extrapolei o tempo e sei que vocês irão me perdoar e me dar mais maionese no futuro. Pelo que eu agradeço. Dessa vez eu nem precisei jogar verde para colher maduro. Já chegou prontinho, então eu sou muito grato pela generosidade de vocês. Parabéns pelo curso, não é fácil. E que o Senhor Deus recompense e galardoe a igreja pelo zelo para com a palavra dele. Muito obrigado pela atenção, continuemos firmes.